Você já teve aquela sensação estranha? Uma paz inesperada no peito, uma convicção que não te deixa dormir ou uma súbita urgência de mudar algo em sua vida e não sabia de onde vinha? Talvez você tenha chamado isso de intuição, coincidência ou até mesmo sorte. E se na verdade fosse Deus tentando tocar a sua vida através do Espírito Santo? Hoje quero caminhar com você por um tema que transforma vidas. Como reconhecer os sinais que acompanham a descida do Espírito Santo. Não estamos falando de sensacionalismo, nem de experiências vazias. Estamos falando de marcas bíblicas, sinais práticos e consistentes, que a palavra de Deus e a história da Igreja mostram como evidências da ação do Espírito na vida de uma pessoa. O objetivo é simples. Ao final deste bloco, você terá uma visão clara do propósito deste estudo e se sentirá preparado para acompanhar com atenção os próximos sinais. Quero que você saia daqui com ferramentas práticas, critérios para discernir, passos para confirmar e atitudes para responder com sabedoria. Antes de seguir, peço que você participe ativamente. Escreva nos comentários "Paz em Cristo", como um ato de fé e comunhão. Curta o vídeo e inscreva-se no canal se ainda não o fez. Sua interação ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão sedentas por direção e consolo. Mais importante do que o número de inscritos é a qualidade da comunidade que se forma. Pessoas que oram umas pelas outras, que se aconselham com sabedoria e que caminham juntas. Participe desse movimento. Quando a comunidade ora e compartilha, as experiências são avaliadas coletivamente, o que protege contra enganos e exageros. Agora, uma observação importante. Eu vou apresentar 7 sinais. Cada sinal será ancorado em textos bíblicos e em exemplos práticos. Não quero que você aceite nada apenas por emoção. Queremos discernimento. Por isso, para cada ponto, darei um pequeno teste prático. Algo que você pode aplicar em sua vida esta semana para confirmar se aquilo que você sente está alinhado com Deus. Esses testes incluem verificação pela Escritura, busca de conselho maduro e avaliação do fruto no tempo. Não vamos basear decisões importantes em meras sensações passageiras. Permita-me explicar por que começamos por aqui. Muitos cristãos experimentam movimentos espirituais sem saber distingui-los. Alguns se precipitam em decisões sem validar com a Escritura e com líderes espirituais. Outros duvidam de tudo e perdem ocasiões em que Deus queria agir. Nosso objetivo é encontrar um equilíbrio entre sensibilidade espiritual e maturidade. O Espírito Santo é real e ativo, mas sempre opera em harmonia com a palavra e a comunidade. Quando há equilíbrio, as experiências geram missão e serviço, não confusão. Primeiro sinal: paz sobrenatural. A paz que o Espírito concede não é ausência de problemas externos, mas uma tranquilidade no íntimo que permanece mesmo quando a tempestade acontece. Essa paz atua como um selo de confirmação interior. Não confunda paz com indiferença ou passividade. É uma confirmação que nos ajuda a tomar decisões sábias, quando a Escritura e o conselho maduro convergem para a mesma direção. Em situações de crise, a paz pode ser a luz que impede decisões impulsivas. Segundo sinal, convicção que leva ao arrependimento. Quando o Espírito age convictivamente, não cria destruição pessoal, produz transformação. A diferença entre acusações que paralisam e convicção que restaura é que esta última conduz a ações concretas, confissão, reparação e mudanças no comportamento. Esse movimento sempre busca reconciliar, não destruir. O arrependimento verdadeiro envolve passos práticos, admitir o erro, pedir perdão e tomar medidas para a mudança real. Enquanto caminhamos, quero que você mantenha a Bíblia por perto. Ler a Escritura enquanto ouvimos ou testemunhamos experiências espirituais é crucial.
A palavra é o critério final para o que consideramos ação do Espírito. Se possível, marque João 14 e Atos 2, para acompanhar alguns trechos que mencionarei ao longo do vídeo. Essas leituras não são obrigatórias, mas ajudam muito a enraizar o discernimento e a evitar que sejamos levados apenas por sentimento. Além disso, lembre-se, o Espírito obra em comunhão. Se você vive uma experiência pessoal, compartilhe com alguém de confiança, pastor, mentor ou irmão maduro. A comunidade é o lugar seguro onde dons são testados, orientações são confirmadas e frutos são verificados. O isolamento favorece o erro e a fantasia. A comunidade favorece a edificação. Busque pessoas maduras que não tenham pressa de dar rótulos, mas que saibam distinguir pelo tempo e pelos frutos. Vamos ser práticos. Durante este vídeo, anote impressões que surgirem, mas não tome decisões impulsivas apenas com base em uma emoção. Use os testes que sugerirei: verificação bíblica, busca de conselho maduro e avaliação do fruto no tempo. Se algo realmente vem de Deus, irá resistir à prova do tempo e à avaliação coletiva. Anote também perguntas que surgirem para depois conversar com seu líder espiritual. Por fim, quero fazer um convite simples e firme. Mantenha o coração humilde e disposto. O espírito é humilde e humilde convoca. Não busque experiências para exibir, mas para servir. A sua maior preocupação deve ser: como isso me faz amar mais a Deus e as pessoas? Se a resposta for positiva, você provavelmente está diante de algo bom. A verdadeira prova de qualquer experiência espiritual é se ela produz mais amor, mais serviço e mais fidelidade. Com isso estabelecido, prepare-se para os 7 sinais, que iremos abordar com cuidado e profundidade. No próximo segmento, entraremos com mais profundidade no primeiro e no segundo sinal, trazendo passagens bíblicas, exemplos práticos e pequenos passos para você testar e aplicar. Entretanto, antes de prosseguir, faça um ato simples de fé. Escreva "Paz em Cristo" nos comentários agora e permita que a comunidade ore com você. Vamos juntos descobrir como o Espírito Santo toca vidas de maneira concreta e transformadora. Ao longo do caminho, haverá momentos de silêncio profundo, e nesses intervalos, Deus muitas vezes fala com delicadeza. Ouça com atenção e humildade. Nem toda emoção intensa é sinal do Espírito. Muitas vezes, Deus fala em sussurros e em constância, não apenas em grandes eventos espetaculares. Procure desenvolver uma rotina espiritual que inclua leitura bíblica regular, oração consistente e convivência com irmãos que possam ajudar no discernimento. Anote o que você sente em um diário espiritual. Ao reler depois de algumas semanas, você verá padrões e confirmações que passam despercebidos no calor do momento. Se sentir que há uma direção clara, não avance sozinho. Compartilhe com uma ou duas pessoas maduras e peça que orem e aconselhem juntamente com você. Quando a confirmação vier de diversas fontes, escritura, comunidade, fruto no tempo, então a confiança para agir cresce de forma responsável e equilibrada. Lembre-se de que o objetivo do Espírito não é a experiência em si, mas conformar-nos à imagem de Cristo para que possamos servir melhor ao próximo. Seja paciente com o processo. Deus age com tempo próprio e muitas vezes nos prepara gradualmente para que a bênção gere fruto duradouro e não apenas emoção passageira. Finalmente, agradeça e compartilhe o que viveu. Vamos aprofundar o primeiro e o segundo sinais e entrar com cuidado no terceiro, que fala dos dons e sinais. Começando pela paz sobrenatural. Esta paz é frequentemente descrita na Bíblia como algo que excede todo entendimento. Não é uma sensação leve que depende do clima emocional. É um estado interior que permanece mesmo quando os problemas externos continuam. Pense em quando você recebe uma notícia difícil.
A paz do Espírito não remove a dor, mas dá força para atravessá-la com confiança em Deus. Em João 14, Jesus promete um consolador e fala de uma paz que ele deixa para nós. Isso é aplicado de formas práticas na vida real. Você pode enfrentar uma decisão que à vista humana parece arriscada, mas ao orar e meditar na palavra, sente uma tranquilidade que confirma a direção. Essa tranquilidade atua como uma bússola interior, porém sempre sujeita à Escritura e ao conselho maduro. Para distinguir paz genuína de calma enganosa, proponho 3 critérios práticos. O primeiro é a conformidade com a palavra. Se a decisão que sua paz promove contraria ensinamentos bíblicos claros, não é paz do Espírito. O segundo é a avaliação comunitária. Compartilhe com um irmão ou líder maduro e veja se a paz persiste diante de orientação externa. O terceiro é o fruto no tempo. A paz divina costuma levar a ações que geram fruto, não destruição. Se a paz incentiva atitudes egoístas ou que ferem o próximo, há motivo para cautela. Agora, sobre a convicção que leva ao arrependimento. Entendamos que o Espírito Santo não é um acusador. Ele é o que convence o mundo do pecado para conduzir ao perdão e à restauração. A convicção verdadeira fere, mas cura. Ela provoca movimento, confissão, pedido de perdão, restituição quando possível e mudança real de comportamento. Vemos isso em Atos, quando muitos, após ouvir a pregação, se arrependeram e mudaram seu modo de vida. Na prática contemporânea, a convicção pode se manifestar como uma inquietação com hábitos que antes eram naturais. Falar com agressividade, viver de forma egoísta, manter relações quebradas. Essa inquietação é o convite para consertar. Não é para se punir eternamente. Distinguir convicção de culpa tóxica é essencial. A culpa que paralisa costuma vir acompanhada de vergonha e desesperança. A convicção do Espírito traz um caminho claro. Reconhecer, confessar, reparar e então seguir em frente. Quando você sente essa convicção, o passo imediato é examinar o que ela pede. Será a confissão direta a Deus? Conversa com quem foi ferido? Mudança de rotina? Faça esse movimento com o apoio de irmãos que possam acompanhar e orientar. O arrependimento cristão é tão prático quanto espiritual. Envolve ações concretas. Entrando no terceiro sinal, os dons e sinais. A Escritura deixa claro que o Espírito distribui diferentes dons para o benefício comum. Em Atos, os sinais acompanham o início da igreja, línguas, profecia, milagres. Entretanto, é preciso enfatizar: os dons existem para edificação e serviço, não para espetáculo pessoal. Um dom autêntico manifesta-se em humildade, orientação bíblica e fruto comunitário. Há dons de ensino, de discernimento, de cura, de profecia, entre outros. Como saber se o que você experimenta é um dom genuíno? Aqui também propomos critérios práticos. Primeiro, coerência com a Escritura. Se a manifestação ensina algo contrário às Escrituras ou exalta práticas não bíblicas, não é do Espírito. Segundo, submissão à liderança e à comunidade. Dons genuínos se desenvolvem sob supervisão pastoral e em ambientes que protegem contra abusos. Terceiro, avaliação dos frutos. Um dom deve produzir edificação, paz, crescimento e unidade, não divisão, orgulho ou confusão. Um dom que gera escândalo precisa ser reavaliado. Por isso, igrejas maduras criam processos seguros para o exercício dos dons. Reuniões de pequeno grupo, horários supervisionados para oração e uma rotina de acompanhamento pastoral. Vejamos exemplos práticos que podem ajudar a reconhecer dons em ação. Uma palavra profética que consola e exorta ao arrependimento, quando confirmada pela Escritura e por líderes, provavelmente é um dom operante. Uma oração por cura, que resulta em recuperação,
acompanhada de gratidão a Deus e transformação na fé do indivíduo, pode ser uma manifestação do poder do Espírito. Um ensino claro e maduro que edifica a igreja e leva as pessoas à prática do amor é sinal de dom de ensino. Em todos esses exemplos, a atitude do agente é fundamental. Humildade, submissão e serviço ao próximo são marcas essenciais. Também é importante entender que os dons podem se manifestar de maneira sutil. Nem sempre haverá um evento extraordinário. Às vezes o dom aparece como uma palavra certa, no momento certo, um conselho que abre a mente de alguém para a verdade, uma instrução que evita uma perda, uma intuição que protege. Nesses casos, o teste da comunidade e da Escritura continua valendo. Não invente regras, mas pratique prudência. Mantenha-se conectado à igreja local. Compartilhe experiências, peça avaliação e trabalhe os dons com disciplina espiritual. Falando de disciplina, para que os dons floresçam de forma saudável, precisamos cultivar vida espiritual regular. Isso inclui leitura da palavra, oração constante, jejum quando necessário e serviço prático. Os dons não substituem a santidade. Eles são frutos e ferramentas da santidade. Se alguém busca dons como fim em si mesmos, para fama, dinheiro ou poder, está fora do alvo. O propósito do dom é edificar outros e glorificar a Deus. Por fim, trago um pequeno exercício prático para você aplicar nos próximos dias. Primeiro, observe. Durante uma semana, registre qualquer momento que você sentir algo forte, paz, convicção ou uma palavra que tocou alguém. Segundo, compare. Leia um texto bíblico que se relacione com a experiência e veja se há coerência. Terceiro, compartilhe com um irmão ou líder e peça que orem com você. Quarto, observe o fruto. A mudança? A edificação? Essas etapas simples ajudam a validar experiências espirituais sem precipitação. No próximo bloco, vamos explorar o quarto e quinto sinais com mais profundidade. A ousadia para testemunhar e o fruto transformador que se evidencia na vida moral e na alegria duradoura. Veremos exemplos bíblicos e práticas para cultivar coragem sem cair em imprudência e como reconhecer frutos reais em mudanças de caráter. Sinal 4. Coragem e ousadia para testemunhar e servir. Um dos impactos mais visíveis da descida do Espírito é a transformação em coragem. Nos Atos dos Apóstolos, vemos discípulos que depois de Pentecostes falavam sobre Cristo com ousadia mesmo diante de perigos. Essa ousadia não é bravata, é confiança dependente do Espírito. Hoje, isso pode significar falar de sua fé em contextos hostis, começar um ministério que parece impossível, visitar um doente que todos evitam ou doar tempo e recursos quando o resto do mundo prefere guardar para si. A ousadia que vem do Espírito geralmente se reveste de simplicidade e foco em servir, nunca de desejo de autopromoção. A ousadia do Espírito geralmente vem acompanhada de humildade. Não é para ganhar fama, mas para servir. Ela também costuma surgir quando o crente se coloca em oração persistente e em obediência prática. Se você sente um impulso para agir, verifique se esse impulso leva ao serviço e ao amor concreto pelos outros. A ousadia saudável amplia o reino e convida outros a verem a Cristo de forma palpável. Não é uma coragem cega, é coragem que se baseia em ver a necessidade e dizer sim, mesmo quando existe risco ou desconforto. Exemplo prático. Paulo e Barnabé foram à sinagoga para pregar, mesmo correndo risco. Hoje, um jovem que decide testemunhar no trabalho, pedindo oração por um colega doente, pode ser sinal de que o Espírito está empurrando para além do medo. Outro exemplo. Uma mulher que abre sua casa para um pequeno grupo de oração em uma comunidade violenta demonstra que a ousadia do Espírito não busca conforto pessoal, mas plantio de esperança.
Em ambos os casos, a motivação não é autopromoção, mas amor ao próximo e desejo de ver vidas transformadas. Consequências práticas da ousadia. Primeiro, ela exige preparação. Coragem sem preparo pode ser imprudência. Por isso, estude a palavra, ore e peça sabedoria antes de agir. Segundo, aceite o risco com humildade. Seja capaz de recuar quando for necessário, sem perder a causa maior. Terceiro, responsabilize-se perante a comunidade. Compartilhe seus passos com líderes e peça oração. Assim, a ousadia se torna um serviço coordenado, não um ato isolado que pode trazer dano involuntário. Sinal 5. Fruto interno, transformação moral e alegria profunda. O fruto do Espírito descrito em Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é indicador de que o Espírito está formando caráter. Nem todos os frutos aparecem de uma vez, mas uma tendência de crescimento é sinal de que o Espírito está presente. A transformação de Saulo em Paulo ilustra o poder do Espírito em mudar radicalmente o comportamento e o foco de alguém. A presença do fruto é um processo contínuo de amadurecimento, não um evento instantâneo. Como identificar este fruto em si mesmo? Observe mudanças progressivas, menos reatividade, mais controle nas emoções, maior generosidade, paciência em provas, alegria que persiste apesar das dificuldades. Esses sinais não são perfeição instantânea, mas um trajeto de maturidade. Além disso, o fruto se manifesta nas relações. Se seus relacionamentos começam a ser curados por suas atitudes, é prova de ação divina. A transformação é óbvia quando suas reações cotidianas mudam e as pessoas ao seu redor notam um comportamento mais sereno e amoroso. Práticas para cultivar fruto, disciplina espiritual, oração, leitura da palavra, jejum, prestação de contas em comunidade e serviço prático. A transformação moral não é apenas um esforço humano, é cooperação com o Espírito. Trabalhe a santidade de maneira concreta. Substitua hábitos ruins por práticas espirituais. Busque confissão e restituição. Estabeleça limites e rotinas que fomentem o domínio próprio. Pequenas ações repetidas tornam-se hábito. Hábitos formam caráter. Caráter revela fruto. Um aspecto importante é a alegria profunda. Não a felicidade circunstancial, mas uma alegria que nasce do Senhor. Essa alegria torna-se combustível para perseverar e testemunhar com autenticidade. A alegria cristã resiste às adversidades porque está enraizada em confiança no propósito divino. Quando a alegria acompanha a disciplina espiritual e o amor prático, ela confirma que o Espírito está produzindo fruto. Pessoas cheias de alegria sincera atraem outros não por espetáculo, mas por testemunho de esperança. Entretanto, é preciso cuidado com superfícies. Às vezes, pessoas imitam comportamentos religiosos sem transformação interna verdadeira. A verdadeira mudança é palpável. Mães e pais que tratam seus filhos com mais paciência. Líderes que renunciam a privilégios para servir. Trabalhadores que passam a praticar honestidade quando ninguém observa. São mudanças silenciosas, mas poderosas, que indicam que o Espírito está moldando o interior. Como medir progresso? Faça perguntas a si mesmo e a pessoas próximas. Você tem sido mais paciente? Como reage diante da crítica? Seus impulsos imediatos mudaram? Pessoas de confiança podem dar feedback valioso. Anote hábitos antigos que foram vencidos e celebre essas vitórias em comunidade. A transformação exige tempo e constância, mas cada passo representa crescimento espiritual genuíno. Ferramentas práticas como um diário espiritual, checklists de hábitos e encontros regulares com um mentor ajudam a manter o rumo. Conexão entre ousadia e fruto. A coragem para servir frequentemente revela o fruto.
Quando alguém age com ousadia e observa que seus impulsos são amorosos e produtivos, isso reforça que a coragem é do espírito. Por outro lado, a ousadia sem fruto pode indicar motivações erradas. Portanto, peça sempre discernimento. A obra que vem do Espírito une coragem e caráter, ousadia e humildade, ação e maturidade. História ilustrativa. Imagine uma pequena igreja numa periferia onde um jovem começou a visitar moradores, levando cestas básicas e oração. No começo, muitos desconfiavam de suas motivações. Com o tempo, ao verem sua consistência, humildade e recusa em explorar situações, a comunidade mudou de opinião. Esse jovem não buscava holofotes, buscava servir. A transformação moral dele, expressa por pequenas ações diárias, era o fruto que confirmava a presença do Espírito. Sua coragem abriu portas. Seu caráter manteve o ministério saudável. Aplicações práticas para o dia a dia. 1. Identifique uma ação concreta de coragem que você pode realizar esta semana em serviço a alguém. 2. Liste 3 hábitos que precisam mudar em você e escreva passos práticos para substituí-los. 3. Procure um parceiro espiritual para prestar contas semanalmente. 4. Celebre pequenas vitórias com a comunidade. 5. Cultive uma rotina de leitura bíblica que articule fé e prática. Pequenas disciplinares diárias produzem resultados duradouros, desafios comuns, medo de fracassar, busca de reconhecimento e cansaço espiritual. Quando o medo impede a ação, ore por coragem e procure apoio. Quando a busca por reconhecimento surge, examine motivações e peça humildade. Quando o cansaço espiritual aparece, descanse em Deus e retome práticas simples de comunhão. Essas questões exigem tanto ação prática quanto oração constante. Em resumo, o 4º e 5º sinais andam juntos. A ousadia abre portas, mas o fruto confirma que a iniciativa foi do Espírito. O crescimento cristão exige tanto movimentos externos de coragem quanto transformações internas de caráter. No próximo bloco, vamos aprofundar o 6º sinal, a clareza reveladora, e oferecer testes práticos para avaliar revelações e orientações espirituais. Há sinais que chegam como vento suave, outros como fogo. Entre eles, existe um que muitas vezes faz a diferença entre permanecer em espera e avançar para o propósito: a clareza reveladora. Quando o Espírito Santo concede clareza, ele não dá apenas sentimento. Ele ilumina a mente com entendimento que prende na Escritura e aponta para uma ação concreta. Essa clareza pode surgir como súbita compreensão de um texto bíblico, como uma convicção tão firme sobre uma decisão que as dúvidas perdem força, ou como uma série de confirmações que se encaixam numa direção maior. Por isso eu chamo este sinal de crucial, porque ele transforma a experiência em missão, sensação em obediência. Na Bíblia, temos exemplos claros. Daniel, interpretando sonhos, trouxe clareza onde havia mistério. Pedro recebeu visão que abriu a porta do Evangelho aos gentios. Paulo recebeu direção prática para suas viagens missionárias. Em cada caso, a revelação não foi um sentimento efêmero. Teve conteúdo, comprovou-se pela palavra e produziu resultado. A revelação bíblica sempre vem acompanhada de racionalidade saudável e submissão à Escritura. Não é uma licença para invenções espirituais, mas um endosso divino que orienta a vontade do crente. Como reconhecer uma revelação autêntica? Proponho 3 critérios práticos que ajudam a testar o que você sente ou pensa que recebeu do céu: escrituralidade, comunhão e fruto. 1. Escrituralidade. A primeira checagem é sempre a Escritura. Se aquela clareza contradiz um ensino bíblico claro, ela não é do Espírito. Revelações autênticas aprofundam e não anulam a palavra. Muitas vezes a revelação traz compreensão de um texto,
aplica versículos a uma situação prática ou confirma princípios já conhecidos. Seja rigoroso. Abra a Bíblia, leia o contexto, compare versões, verifique coerência teológica. Uma clareza que empurra você para fora dos limites da Escritura é um alarme, não um selo divino. 2. Comunhão. Revele a experiência a líderes ou irmãos espiritualmente maduros. O Espírito costuma trabalhar em corpo. Quando uma direção aparece, é saudável submetê-la ao conselho de pessoas que te conhecem e que amam a verdade bíblica. Um líder com discernimento não precisa concordar com tudo de imediato, mas sua avaliação, oração conjunta e orientação oferecem proteção contra enganos. Comunhão é filtro e confirmação. Se múltiplos irmãos sábios veem a mesma conclusão, há mais segurança. 3. Fruto no tempo. O tempo revela autenticidade. A clareza que vem do Espírito tende a produzir frutos, paz, que gera obediência, decisões que abençoam outros, portas que se abrem de maneira providencial. Observe por semanas ou meses. Houve confirmação por circunstâncias? Surgiram oportunidades que comprovam a direção? Frutos visíveis reforçam que a revelação era verdadeira. Se, ao contrário, surgem prejuízos persistentes, divisões ou frutos egoístas, há razão para reavaliar. Além desses critérios, existem testes práticos para aplicar imediatamente. Escreva o que sentiu em detalhes. Deixe passar 24-72 horas e veja se a clara ideia permanece. Leia passagens bíblicas relacionadas e sublinhe conexões. Compartilhe com um conselheiro e peça oração específica. Observe se um desejo de servir ou de exaltar a Cristo acompanha a revelação. Revelação autêntica costuma apontar para o serviço, não para a exaltação pessoal. Há armadilhas. Primeiro, justificar qualquer desejo com revelação. O ego costuma vestir intenções como se fossem voz de Deus. Segundo, isolar-se. Pessoas que decidem apenas por experiências internas sem comunidade ficam vulneráveis. Terceiro, urgência manipulada. Se a revelação gera pressa irracional para lucro, poder ou fama, o aviso é claro: reavalie. A revelação legítima traz paz e uma urgência que respeita a sabedoria, não que manipula. Como cultivar clareza? Mantenha a rotina de leitura bíblica com meditação. Pratique silêncio e jejum quando buscar direção. Peça discernimento ao Pai em oração. Registre impressões e percepções num diário espiritual. Busque mentoria intencional com alguém que caminha com você. A clareza muitas vezes nasce da combinação entre estudo sério e oração fervorosa. Não subestime o trabalho intelectual. Estudar contextos e teologia afina a capacidade de reconhecer quando Deus fala por meio de ideias coerentes com a verdade. Agora, uma transição essencial. Quando a clareza reveladora se confirma, frequentemente vem acompanhada de sinais externos. Portas que se abrem, pessoas que confirmam, circunstâncias que alinham e, por fim, em alguns casos, a obra do Espírito culmina em intervenções visíveis. Chegamos então ao 7º sinal, a intervenção do poder de Deus nas circunstâncias. Sinal 7, intervenção visível e milagres. A Escritura mostra que o Espírito age também no plano visível. Curas, libertações, restaurações e mudanças repentinas que não se explicam apenas por esforço humano. Esses eventos confirmam e edificam a fé do corpo. Contudo, devemos tratá-los com equilíbrio. Milagres não são metas acima da santidade, nem garantia automática de crescimento espiritual. Eles são sinais que apontam para aquele que é poderoso e misericordioso. Como identificar uma intervenção autêntica? Primeiramente, ela glorifica a Deus e não a pessoa que realizou a oração. Quando um evento trouxe maior adoração, testemunho e conversão, tende a ser legítimo. Em segundo lugar, a intervenção vem frequentemente em contexto de submissão à palavra e de serviço sacrificial.
Não é fruto de manipulação ou técnicas espirituais questionáveis. Em terceiro lugar, a verificação prática. Testemunhas confiáveis, documentação quando apropriado, se for uma cura médica, acompanhamento profissional e integração na vida da comunidade. Qual deve ser a atitude diante de um milagre? Gratidão e responsabilidade. Gratidão, porque Deus se mostrou. Responsabilidade, porque milagres exigem acompanhamento pastoral e discipulado. Não deixe que o milagre vire espetáculo que alimenta sensacionalismo. Leve a pessoa restaurada ao cuidado, ensine sobre permanência na comunidade e sobre maturidade espiritual. Testemunhe com humildade. Conte a glória de Deus e direcione outros para a palavra, que é a base da fé. Há cuidados pastorais. Proteger a integridade de quem declarou cura. Evitar promessas de garantia de milagre para doações ou apoio. Cuidar de eventuais expectativas frustradas de outros. Milagres confirmam, mas o chamado à santidade e à perseverança permanece. Integre a experiência ao discipulado. Use o testemunho para incentivar estudo bíblico, oração e vida comunitária. Passos práticos para integrar clareza e intervenção. Registre a experiência. Data, testemunhas, palavras recebidas. Submeta o registro a uma liderança confiável. Espere confirmações por escrito ou por frutos subsequentes. Se houver milagre, envolva cuidados médicos e pastorais. Documente de modo respeitoso. Use o testemunho para edificar e não para promover a si mesmo. Em suma, o sexto sinal, a clareza reveladora, é uma chave que transforma a experiência interior em ação concreta e produtiva. O sétimo sinal, a intervenção visível, confirma, pero não substitui a necessidade de maturidade. Ambos exigem testes prudentes, escritura, comunhão e fruto. Se você tem sentido uma direção, siga esses passos. Escreva, consulte, espere por fruto e sirva com humildade. Assim você caminha com segurança sob o governo do Espírito, obedecendo sem precipitação e celebrando sem orgulho. Na sequência, vamos ver como aplicar tudo isso na vida prática. Um plano em 4 semanas para testar revelações, buscar confirmação e responder com obediência. Prepare seu caderno. Vamos transformar clareza em missão e experiência em discipulado. Quando falamos de intervenção divina e milagres, entramos em terreno que tanto fascina quanto desafia a comunidade de fé. Milagres são acontecimentos nos quais a ação de Deus se manifesta de forma visível, frequentemente alterando circunstâncias que pareciam impossíveis de serem mudadas apenas por esforço humano. A Bíblia está cheia de registros desses eventos, e eles servem como confirmação da presença, do poder e da compaixão de Deus entre seu povo. No entanto, a forma como reagimos aos milagres é tão importante quanto o milagre em si. A atitude bíblica diante de um milagre é de gratidão, de testemunho e de integração do evento no processo de discipulado. Gratidão porque Deus se revelou. Testemunho porque a obra merece ser proclamada. E integração porque o milagre deve produzir crescimento de fé e de caráter na comunidade. Um milagre que não conduz a uma mudança de vida e a mais compromisso com Deus corre o risco de se tornar espetáculo vazio. Por isso, líderes e comunidades precisam de critérios e práticas para administrar, acompanhar e nutrir os casos em que o poder divino se manifesta de forma extraordinária. Uma primeira prática essencial é a documentação respeitosa e prudente do evento. Registrar data, contexto, testemunhas e sinais observáveis ajuda a guardar a verdade e a proteger as pessoas de interpretações precipitadas. Quando há cura física, é importante encorajar acompanhamento médico para que haja supervisão profissional e clareza sobre a evolução do quadro.
Em muitos casos, o testemunho combinado de cura espiritual e acompanhamento científico fortalece tanto a fé quanto a credibilidade perante terceiros. Além da documentação, é fundamental envolver liderança pastoral desde os primeiros momentos. Pastores e líderes com discernimento oferecem suporte, orientação e um ambiente seguro para que a pessoa restaurada processe a experiência sem pressa nem sensacionalismo. A presença de líderes também evita que o evento seja apropriado por interesses secundários ou exploradores. Outro ponto crucial é a integração do milagre no discipulado contínuo. Nem todo milagre é o ponto final de uma jornada, mas pode ser um novo começo para crescimento e serviço. A pessoa que experimentou intervenção divina precisa ser acompanhada para que a experiência gere fruto duradouro. Participação em grupos pequenos, estudo bíblico e caminhos de serviço prático. O testemunho precisa ser acompanhado de ensino para que a comunidade entenda que milagres são manifestações da graça e não substitutos da santificação. É importante também orientar a pessoa sobre humildade e anonimato quando apropriado. Nem todo testemunho precisa ser exposto em público. Em muitas situações, a discrição protege a pessoa e preserva a integridade da comunidade. Testemunhos públicos são poderosos, mas demandam responsabilidade e contextualização teológica. Outro cuidado é com falsas expectativas e promessas indevidas. Alguns líderes imprudentes podem transformar ocorrências milagrosas em mercadorias espirituais, prometendo bênçãos em troca de ofertas ou fidelidade cega. Isso é claramente contrário à ética bíblica e ao ensino de Cristo sobre dar sem esperar retorno humano. Portanto, a igreja deve denunciar e corrigir práticas que exploram a fé em benefício financeiro ou de status. Além disso, a comunidade precisa cuidar das pessoas que não experimentam milagres. Nem todo membro receberá uma intervenção visível, e isso não diminui o valor de sua fé ou a sinceridade de sua caminhada. A empatia pastoral exige que se evitem comparações e que se cuide da saúde espiritual de todos, não apenas dos que obtiveram sinais extraordinários. Quando um milagre acontece, é também uma oportunidade para investir em evangelismo e discipulado. Compartilhar o testemunho com responsabilidade pode abrir portas para perguntas sinceras e para encontros transformadores com pessoas que buscam sentido. Mas esse testemunho deve sempre apontar para Cristo e para a palavra, evitando a armadilha de centralizar a atenção em um fenômeno ou em um indivíduo. A integração saudável exige práticas concretas, oração de gratidão, estudos teológicos que contextualizem o evento, aconselhamento médico quando pertinente e programas de discipulado que sustentem a pessoa. Outra medida prática é a formação de comissões ou equipes de cuidado espiritual na igreja, compostas por pastores, conselheiros e pessoas de confiança, para acompanhar casos complexos de intervenção. Essas comissões podem avaliar evidências, fornecer suporte, coordenar comunicados públicos e garantir que o testemunho seja apresentado de forma ética e edificante. A formação também ajuda a igreja a discernir entre fenômenos genuínos e possíveis mal-entendidos ou fraudes. Devemos também orientar a comunidade sobre o papel do sofrimento diante de milagres. Nem todo milagre elimina todo sofrimento no mundo, e a existência de intervenção em um caso não anula as dores de outros. Portanto, o sentimento de injustiça por parte de quem não recebeu intervenção precisa ser cuidado com sensibilidade pastoral. A resposta cristã inclui empatia, ação concreta de amparo e explicações teológicas serenas sobre a soberania de Deus e os mistérios de sua vontade. A igreja que acompanha com compaixão e responsabilidade demonstra o caráter do reino,
lembrando que milagres são sinais dentro de uma realidade mais ampla em que Deus age também por meio de serviço, solidariedade e presença contínua. Também é necessário trabalhar a formação teológica da comunidade para que milagres não causem deslizes doutrinários. Ensino sobre providência, graça, sofrimento e santificação ajuda a situar experiências extraordinárias dentro de um quadro bíblico equilibrado. A falta de ensino muitas vezes abre espaço para superstições, manipulações ou para uma visão utilitarista do poder de Deus. Portanto, líderes devem dedicar tempo para explicar escrituralmente o sentido dos sinais e como eles se relacionam com a missão da igreja. Do ponto de vista prático, a igreja pode adotar protocolos claros, como documentar casos, como comunicar na mídia local, quando envolver profissionais de saúde e como estruturar o acompanhamento pastoral. Protocolos não engessam a ação do Espírito, mas protegem a comunidade e valorizam a transparência. A responsabilidade institucional também protege as testemunhas e evita que traumas sejam explorados por oportunistas. Em contextos mais sensíveis, uma abordagem interprofissional que reúna líderes espirituais e técnicos de saúde é recomendada, sempre com respeito à privacidade e ao consentimento das pessoas envolvidas. Finalmente, precisamos lembrar que milagres são convites para missão e serviço. Quando celebramos um sinal, a pergunta seguinte deve ser: como isso mobiliza a igreja para amar mais, servir melhor e proclamar o Evangelho com integridade? Que cada milagre nos mova para mais amor e serviço, e não para vaidade ou divisão. Com práticas de documentação, liderança, discipulado, cuidado pastoral e ética clara, a comunidade pode integrar intervenções divinas de maneira que produzam fruto duradouro. Agora, chegamos à etapa prática. Como transformar tudo o que vimos em decisões concretas durante as próximas 4 semanas. Vou propor um plano passo a passo, com ações semanais, testes de discernimento e perguntas para reflexão que você pode aplicar sozinho ou em comunidade. Semana 1. Confirmação na palavra. Reserve tempo diário para leitura concentrada de textos relacionados ao que você percebeu. Memorize versículos, medite neles e escreva insights em um caderno espiritual. Objetivo da semana: descobrir se a sua sensação tem referência bíblica clara. Dicas práticas: escolha 3 passagens que pareçam falar ao seu caso. Leia o contexto, observe palavras-chave, compare traduções e anote dúvidas. Ao final da semana, compartilhe o que encontrou com um irmão ou líder espiritual para ganhar perspectiva externa. Semana 2. Busca de conselho e prestação de contas. Marque uma conversa com um pastor, mentor ou irmão maduro. Apresente a experiência com humildade. Descreva o que sentiu, os textos que o tocaram, as confirmações que obteve e as perguntas que ainda tem. Peça que avaliem segundo a Escritura e que orem por clareza. Anote os conselhos e os pontos de atenção que receber. Critérios de avaliação que o mentor deve considerar: coerência bíblica, prudência pastoral, avaliabilidade em tempo e indicadores de fruto. Semana 3. Teste prático no serviço. Coloque-se em uma ação concreta de serviço que esteja alinhada com o que você recebeu. Visite alguém em necessidade, lidere um pequeno grupo, compartilhe seu testemunho em uma plataforma segura ou comece um projeto simples de ajuda. Avalie as reações. Houve edificação? Surgiram frutos? A ação confirmou sua paz ou trouxe conflito interior persistente? Registre resultados e peça feedback honesto aos envolvidos. Semana 4. Avaliação do fruto e ajustes. Depois de 3 semanas de testes, reveja o que aconteceu. Quais mudanças internas ocorreram? Houve crescente amor prático? Os relacionamentos melhoraram?
Considere ajustar o rumo se houver sinais de orgulho, divisão ou consequência negativa. Procure continuidade. Se a experiência foi confirmada, estabeleça passo adiante de compromisso. Por exemplo, começar discipulado, formar equipe de serviço ou iniciar preparação teológica. Como lidar com dúvidas que persistem? Primeiro, não rompa com a comunidade por causa de incerteza. Em vez disso, permaneça conectado e exponha suas preocupações com humildade. Segundo, pratique a paciência ativa. Continue orando, estudando e servindo enquanto espera a confirmação. Terceiro, saiba que algumas confirmações só chegam com o tempo e com o sofrimento. Não descarte a possibilidade de que Deus esteja moldando caráter antes de liberar missão. Testes de discernimento resumidos. 1. Escritura como critério final. Sempre checar se a experiência está de acordo com a palavra. 2. Comunidade e conselho maduro. Submeta suas impressões a líderes e irmãos sábios. 3. Fruto e consistência no tempo. Observe se há mudança de caráter, fruto prático e abertura de portas. 4. Alinhamento com amor e serviço. Qualquer experiência que produza orgulho ou divisão precisa ser reavaliada. Ferramentas práticas a adotar. Diário espiritual. Registre dias, orações, versículos e percepções. Reveja mensalmente para ver padrões. Parceiro de prestação de contas. Escolha alguém para compartilhar progressos e dificuldades semanalmente. Leitura teológica. Selecione um livro ou curso básico que ajude a formar critérios bíblicos de discernimento. Grupo pequeno para teste. Exercite dons em ambiente supervisionado antes de levar ao púlpito. Se você sentiu algo, mas ainda não tem confirmação, não se culpe. Deus trabalha em etapas e respeita o tempo. Se já obteve confirmação, avance com humildade, documente, procure liderança e transforme experiência em serviço. A disciplina e a comunidade são as chaves para que experiências espirituais não sejam descartadas nem idolatradas. Agora, prepare-se para o encerramento. No próximo bloco, faremos uma recapitulação dos 7 sinais, uma oração final e uma bênção pastoral. Sugestões de acompanhamento pastoral e recursos. Procure na sua igreja por programas de discipulado que incluam formação em leitura bíblica sistemática, orações de intercessão, treinamento para liderança e módulos sobre dons espirituais. Se não houver recursos locais, busque cursos confiáveis online, ministrados por seminaristas ou pastores reconhecidos. Sempre verifique credenciais e conteúdo bíblico. Rede de apoio. Organize ou participe de um pequeno grupo para apoio mútuo, oração e acompanhamento. Grupos pequenos são cruciais para discernimento e exercício de dons, paciência e perseverança. Muitas confirmações vêm através de meses ou anos de fidelidade. Não desanime com demora. Como lidar com decepções? Se algo não se confirmou, confesse frustrações, peça cura emocional e mantenha o compromisso com a palavra. Deus é mestre em transformar falhas em aprendizagem. Em diversas comunidades, observamos pessoas que passaram por processos de 3 a 6 meses de avaliação e hoje lideram ministérios sólidos. Esses casos mostram que o caminho mais seguro produz frutos duradouros. Finalmente, lembre-se, o objetivo final não é a experiência, mas a conformação à imagem de Cristo. Qualquer sinal que aumente esta conformação é digno de cultivo. Qualquer sinal que a diminua deve ser reexaminado. Convite à ação concreta. Escolha hoje uma coisa prática. Ler a passagem que mais impactou você, escrever uma carta de pedido de perdão, inscrever-se num curso básico ou convidar alguém para orar com você. Defina prazos.
Pequenos passos com prazos curtos ajudam a evitar procrastinação e mensurar progresso. Comprometa-se em oração. Peça ao Senhor direção clara, humildade para aceitar correções e coragem para obedecer quando confirmar. Peça a bênção de pessoas maduras e registre em seu diário como um ato de fé e responsabilidade. O método que propomos une palavra, comunidade e frutos. Aplicando-o com disciplina, você aumenta a probabilidade de caminhar com segurança no movimento do Espírito. Lembre-se de registrar pequenas confirmações. Um telefonema inesperado, uma porta que se abriu, uma oração atendida. Essas confirmações acumuladas formam uma narrativa que ajuda a tomar decisões maiores. Procure também relatos de irmãos que passaram por processos similares. Aprender com experiências alheias acelera o discernimento e diminui riscos. Se possível, estabeleça um cronograma anual de avaliação espiritual. Revisões trimestrais ajudam a ver padrões longos e a ajustar vocações. Que este plano lhe sirva de bússola, disciplina, comunidade e escritura como pilares para reconhecer e obedecer ao Espírito. Chegamos ao momento de recapitular e consolidar tudo o que vimos. Nestes últimos blocos percorremos sinais, testes e passos práticos para reconhecer a ação do Espírito Santo na vida pessoal e comunitária. Quero agora sintetizar de forma clara os pontos principais, oferecer uma oração final e deixar orientações práticas para que você saia daqui com um plano de ação espiritual e pastoral. Antes de mais nada, respire fundo e permita que a palavra e a comunhão configurem seu juízo. Discernimento cresce na calma e na prática, não na pressa. Recapitulando os 7 sinais. Cada sinal tem uma função específica e juntos desenham um caminho de encontro com Deus, que é tanto interior quanto comunitário. 1. Paz sobrenatural e confirmação interior. Esse é o sinal que frequentemente abre o processo. Uma tranquilidade no íntimo que persiste mesmo quando as circunstâncias não mudaram. A paz, testada pela Escritura e pelo conselho maduro, serve como primeiro indicador de que algo pode ser orientado pelo Espírito. Não é substituto para a sabedoria, mas é um selo interior que precisa ser verificado. 2. Convicção de pecado que leva ao arrependimento. Quando o Espírito age convictivamente, aparece o desejo de mudança real, confissão, restituição e transformação de hábitos. Esse movimento é orientado para a reconciliação e para a restauração de comunhão. A diferença entre culpa destrutiva e convicção transformadora é a ação. A convicção gera passos práticos de correção. 3. Manifestação de dons e sinais. Os dons são distribuídos para a edificação do corpo. A presença de dons autênticos é sinal de que o Espírito está operando, mas devem ser exercidos com humildade, submissão à liderança e pela verificação dos frutos produzidos. Dons sem caráter ou sem comunidade geram problema. Dons sujeitos à disciplina e ao amor glorificam a Deus. 4. Coragem e ousadia para testemunhar e servir. A ousadia do Espírito nos empurra para fora do conforto, em direção ao serviço. Essa coragem não é exibicionista, é sacrificial e focada no bem do outro. Quando você sente impulso para agir, veja se ele leva ao amor prático e à unidade, não ao orgulho pessoal. 5. Fruto interno, transformação moral e alegria profunda. O fruto do Espírito, amor, paciência, alegria, domínio próprio, revela que o trabalho divino é longo e progressivo. Mude-se a rotina, as reações, as prioridades. Esse é o sinal de que o Espírito está formando caráter, não apenas produzindo experiências. 6. Clareza reveladora e alinhamento com a palavra. Este é um ponto-chave. A revelação que orienta decisões deve estar em harmonia com a Escritura, ser confirmada pela comunidade e produzir frutos em tempo.
A clareza transforma a intuição em missão concreta. Antes de avançar em momentos decisivos, submeta a revelação aos critérios: Escritura, comunhão, fruto. 7. Intervenção visível e milagres. Milagres provam a misericórdia e o poder de Deus, mas exigem administração cuidadosa. Testemunho, documentação, acompanhamento pastoral e integração no discipulado são essenciais para que o milagre gere crescimento sustentado e não apenas emoção passageira. Esses sinais não são caixas estanques. Na prática, eles se sobrepõem e confirmam uns aos outros. A paz pode vir antes da convicção. Um dom pode abrir clareza. Um milagre pode confirmar uma direção revelada. O importante é exercer prudência sem matar a sensibilidade e sensibilidade sem descuidar da maturidade. Agora, orientações práticas finais para os próximos passos em sua vida espiritual. 1. Faça um inventário espiritual. Em um caderno, liste experiências, impressões e passagens bíblicas que tocaram você nos últimos meses. Relacione esses itens com os 7 sinais e veja onde há convergência. 2. Estabeleça um plano de 4 semanas com as ações que discutimos. Leitura bíblica diária sobre o tema. Conversa com um mentor. Teste prático no serviço e avaliação do fruto. 3. Construa rotinas que sustentem sensibilidade. Leitura sistemática da Escritura, oração diária, presença em grupo pequeno e prestação de contas periódica. 4. Na presença de fenômenos extraordinários, busque liderança e documentação responsável. Envolva profissionais de saúde quando pertinente e preserve a dignidade das pessoas envolvidas. 5. Cultive humildade. Nunca trate experiências espirituais como credenciais de superioridade. Use-as para edificar, discipular e amar. 6. Se estiver em dúvida, permaneça na comunidade e pratique paciência. Muitas confirmações amadurecem no tempo. Oração de encerramento. Senhor Deus, agradecemos pela Tua presença que nos guia, corrige e conforta. Pedimos sensibilidade ao Espírito, coragem para obedecer e humildade para submeter nossas experiências à Tua palavra e à comunhão dos irmãos. Que cada sinal que percebemos nos conduza a mais amor e serviço e que a Tua glória seja manifesta. Dá-nos discernimento para distinguir entre nossas emoções e Tua voz e o desejo de servir ao próximo com coração puro. Em nome de Jesus, amém. Que o Deus da paz te guarde. Que o Espírito Santo confirme em teu coração o que é verdadeiro. Que a tua mente seja iluminada pela Escritura. Que a tua vida produza fruto que permaneça. E que, em humildade e amor, você seja usado para o bem do corpo de Cristo e a glória de Deus. Vá em paz, amado irmão, amada irmã, e que a graça do Senhor te acompanhe em cada passo. Se este conteúdo foi útil, compartilhe com alguém que precisa ouvir uma palavra de encorajamento. Deixe nos comentários qual dos 7 sinais tocou mais profundamente sua vida. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada de aprendizado e prática. Nos próximos vídeos, vamos aprofundar temas complementares, como testar profecias e orientações espirituais, e como preparar a igreja local para o exercício saudável dos dons. Conte com oração e com suporte prático. Até o próximo encontro, permaneça firme na palavra, fiel no serviço e atento ao sopro do Espírito.